Bom dia a todos! Então nesse vídeo, conforme sugestão da Marilza no meu último vídeo, eu queria falar sobre as vantagens e desvantagens de ter um cachorro em casa. Então assim, eu não sei falar tecnicamente sobre as questões veterinárias do cachorro, não sei falar especificamente sobre todas as raças, então eu vou falar da minha experiência. Eu tenho Yorkshire, vai fazer 9 anos, dia 30 de abril. Então, assim, a minha experiência com o meu cachorro e como foi algumas coisas que eu sei sobre, né, amigos que têm cachorro e outras coisas. Então, eu vou falar da minha experiência com o cachorro. Então, eu vou começar, sem dúvida, pelas vantagens que são muito maiores. Então, a primeira vantagem é ter o prazer de ter aquele serzinho fofinho, filhotinho, coisa mais fofa do mundo com você. O Tommy, que é meu cachorro, ele é muito carinhoso, sempre foi, uma graça mesmo. Esse cachorro, vou começar contando a história, na verdade, né? Vamos lá. Então, em 2008, meu namorado, que hoje é meu marido, Tomás, resolveu me dar um cachorro. E a gente estava andando num parque com um casal de amigos e a gente viu uma venda de cachorro, aquelas de rua que vendem na rua no porta-malas do carro. Aí eu vi um cachorrinho pequeno, fiquei apaixonada, ele era muito pequeno, desse tamanho, de verdade desse tamanho. Yorkshire também. Falei, meu Deus, cachorro mais lindo, se você for me dar esse, fiquei apaixonada e ele me deu. 2 semanas depois o cachorro morreu. Gente, foi horrível, uma das piores dores que eu senti. E acho que aí tá uma desvantagem, né? O cachorro ele tem uma vida mais curta que a nossa, então é saber que a gente vai ter que lidar com a perda um momento, né? Eu ainda tenho o Tommy, que eu já vou chegar na história dele, mas lidar com a perda do Tommy 1, que é como a gente fala, que é esse cachorro que foi o primeiro que a gente teve, não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Eu sofri demais, eu ficava o dia inteiro colada nele, eu só não tava com ele quando eu tava no estágio. Chegava do estágio, eu tava grudada nele. Então, e assim, era cachorro, ele era tão pequenininho que eu colocava ele na minha bolsa, podia ser a menor bolsa do mundo que ele cabia. Então eu andava com ele para todos os lados. Nessa época as pessoas não iam muito com cachorro para shopping. Eu ia com ele dentro da bolsa e ninguém nem notava, de tão pequeno, tão quietinho, o que deveria ter sido um indício para eu estranhar, né? Ele era muito pequeno, muito calminho, muito quietinho, ou seja, ele já era doente, mas eu não sabia. Para mim ele estava bem e fiquei apaixonada por aquele mini serzinho, aquela fofura, e acabei comprando, né? Bom, aí ele morreu, passei por um trauma horrível, fiquei muito tempo chorando. Aí meu marido, na época namorado, falou, vamos lá, vamos falar com ela, vamos pedir outro. Falei, de jeito nenhum, não quero mais saber de cachorro, tô muito mal, só queria aquele, agora não quero mais, não queria mais saber de cachorro. Mas o que eu fiz foi que eu fui lá e falei pra mulher assim, falei, olha, eu entendo que seja seu ganha-pão, seja seu negócio vender cachorro, mas é uma vida que você tá lidando. Não só você me machucou, porque eu sofri muito com a perda dele, mas ele também sofreu, era um cachorro doente e tudo mais, e você não deu os cuidados devidos, não me avisou que ele tinha problema, e ela falou simplesmente, poxa, e quando você ia comprar ele, eu ia falar que eu sentia que ele estava doente, que ele não ia durar, mas acabei não falando. Falei, nossa, não fala uma coisa dessas, que horrível, uma vida, ele, sabe, precisava de tratamento e tudo mais. Bom, fiz minha parte de tentar pôr um pouco de consciência na cabeça da mulher que vendeu, né? Não sei se consegui, mas plantei uma sementinha lá de que não era o certo, né? Fazer a venda só pelo dinheiro, porque eu sofri com essa história, e o cachorro, que talvez precisasse estar com a mãe mais tempo, já foi tirado da mãe, filhotinho. Bom, não vou entrar nesses detalhes. Então teve essa experiência. Aí falei pro meu marido que eu não ia querer mais cachorro, tudo mais. Um belo dia ele foi lá sozinho, falou com a mulher e pegou um outro cachorro, que é esse que a gente tem até hoje, que a gente chama de Tommy, né? Aquele era o Tommy 1, esse é o Tommy 2, a gente chama só de Tommy, obviamente. Bom, então ele chegou no meu prédio, a gente não morava junto, era namorado, e falou, eu tenho uma surpresa, com a mão pra trás. Eu falei, eu já sei, um cachorro. Eu sabia que ele ia fazer isso, eu sabia que ele ia pegar outro. E aí ele me mostrou, eu já vi que era maior, mais forte, mais ativo, mas eu fiquei com muito receio de me apegar, não queria ficar muito perto, não queria ter a relação que eu tinha com o Tommy 1, que era uma relação de filho. Nem sei se era tão saudável, nem sei se eu recomendo que façam o que eu fiz com esse primeiro cachorro, que é o Tommy 1. Mas para vocês terem uma ideia,
Eu comprei lenço umedecido de bebê. Toda vez que ele fazia xixi ou cocô, eu limpava ele. Até porque ele ia na minha cama comigo, andava na minha bolsa, tava o tempo todo no meu colo. Então não tinha como fazer diferente. Eu precisava de um cachorro muito limpinho, né? Então eu sempre passava lencinho, porque ele ainda não tava... Ele tinha que tomar ainda mais uma vacina antes de poder dar banho. Como eu não podia dar banho, eu higienizava ele com o lencinho. Então era uma relação muito próxima mesmo. Era um bebezinho, né? Um filhotinho mesmo que eu cuidava. Bom, com o Tommy 2 foi diferente. Como eu falei que eu não queria, e mesmo quando meu, na época, namorado chegou e me mostrou, eu falei, olha, esse vai ser seu. Eu ajudo a cuidar, a gente vai estar sempre junto, mas esse vai ser seu. E assim foi, ele ficou na casa dos pais do Tomás, ele que fazia basicamente tudo pelo cachorro, ele realmente assumiu como dele. E claro que eu participava, ajudava, tudo mais, mas eu não tinha aquele apego, não era meu igual o Tommy 1 era. E a criação dele, e ele mesmo que já era forte e saudável, foi totalmente diferente do Tommy 1. Então eu lembro muito bem da gente andar de carro com o Tommy 1 e eu andar com ele no colo, aí eu sabia ter um buraco, eu segurava ele pra não mexer, porque ele era muito sensível, dá pra ver que ele era sensível. Então eu tinha muito cuidado com ele. O Tommy atual que a gente tem, a gente colocava no banco de trás e ia. Às vezes acontecia de frear, ele ia pro chão, voltava, tava tudo bem. Então assim, é uma história completamente diferente. E eu vejo, claro que não dava pra fazer com ele porque foi um caso de um cachorro doente, mas eu vejo que é mais saudável um cachorro ter mais essa não frescura de cachorro, sabe? Então acho que meu marido, na época namorado, acertou em ter uma criação mais dele, não sei, mimar menos, eu diria. Então sempre andou no banco de trás sozinho, sempre foi muito forte, sabe? As brincadeiras não eram tão suaves como era com o Tommy 1, até porque ele era muito pequeno. Então sempre jogamos bolinha, ele pegava tudo. Então foi isso. Então resumir a história, essa é a história. Agora eu vou contar alguns pontos e aí você dá vantagem e desvantagem. Não vou separar vantagem e desvantagem, eu vou falar meio que tudo junto conforme eu for lembrando. Então, acho que o primeiro desafio que a gente teve com o Tommy é quando ele era filhote. Ele ficava na casa dos pais do Tomás, que tem um grande jardim atrás, mas tem a parte de casa. Então a gente teve muito problema com xixi fora de lugar, cocô fora de lugar e educamos ele. A técnica que a gente usou para educar é toda vez que ele fazia errado, a gente falava, Tommy, não! E batia uma palma para assustar ele. Só, a gente nunca bateu nele, mas fazia isso. E aí, toda vez que ele fazia xixi ou cocô na grama, a gente comemorava. Então foi muito mais pelo positivo de comemorar quando fazia certo do que de punir o errado. Mas a gente punia também, falava não e batia uma palma para assustar. Porque cachorro tem uma audição muito sensível, então qualquer som alto assusta. Aí ele assustava e ele sabia que tinha feito coisa errada, ele ficava mais quietinho. Aí, então esse foi o primeiro desafio. Eu acho que mais ou menos com 1 ano ele já estava 100% treinado nesse sentido. Ele não fazia mais xixi nem cocô dentro da casa, só na grama. Inclusive quando vinha para o apartamento dos meus pais. Ele ia para casa dos meus pais e apartamento. Só quando a gente passeava com ele, ele tinha acesso a alguma grama que ele fazia as necessidades. No apartamento ele não fazia. Tudo isso porque meu marido foi muito insistente em nunca deixar, em sempre brigar em fazer ele fazer só na grama e comemorar. Então foi 1 ano para treinar esse ponto. O segundo desafio que a gente teve depois de 1 ano foi que toda vez que a gente saía, ele ficava sozinho, ele destruía várias coisas da casa. Então ele pegava e revirava os lixos dos banheiros, puxava papel higiênico, subia na mesa, ele ficava meio doidinho. Bom, toda vez que a gente via isso, a gente brigava com ele, também notava que ele não ficava, ele sabia que tinha feito coisa errada, mas era a forma dele de falar que ele não queria ficar sozinho. Até hoje ele não fica sozinho bem, ele não apronta mais, depois da gente brigar, acho que umas 5 vezes dele ter feito coisa errada lá nos meus sogros e a gente ter brigado com ele, ele parou de fazer uma bagunça toda vez que a gente saía. Porém, até hoje, ele vai fazer 9 anos em abril, ele não fica bem sozinho. Ele vai ficar triste, ele vai ficar deprimido, ele não é aquele cachorro que vai ficar latindo, porque ele não é tão novo mais, né? Mas ele fica triste. Então, estando junto, estando com alguém, seja uma pessoa, às vezes eu saio, minha empregada daqui, se ela tá aqui, tá tudo bem, ele fica bem. Mas sozinho não fica bem.
Que mais? Um cuidado, né? E aí vou falar do nosso acerto. O Tommy é um Yorkshire, então ele tem um pelo bem grande, às vezes a gente tosa, mas tem um pelo grande, liso e fino. Todo cachorro que tem pelo fino, ele não tem muita queda de pelo. Aqueles cachorros, tipo aquele pug, que tem pelo grosso, ele cai mais. Então minha prima tinha um pug, nossa, a casa era cheia de pelo. Então esse é um problema que a gente não teve com o Tommy, nunca teve pelo pela casa, ele nunca foi de perder pelo. Então esse é um ponto para se pensar, se você não quiser lidar com essa questão de pelo, até porque quem tem bebê pode desenvolver alguma alergia e tudo mais. Que mais? Ele sempre comeu ração, a gente educou ele a comer ração. Claro que de vez em quando a gente dá uma frutinha, dá um agradinho, dá biscroque, né? Principalmente para reforçar algum comportamento certo dele, ou às vezes só para agradar, mas em regra ele come ração. Que mais? A gente sempre deixa água disponível e ração a gente coloca café da manhã, almoço e jantar nos horários e ele come certinho. Ele é muito companheiro, muito carinhoso, um amor, super educado, todo mundo comenta. Nossa, impressionante. Ah, não! Um outro desafio que a gente teve, agora eu lembrei. A gente castrou ele, porque quando ele morava nos pais do Tomás, ele ficava pegando, as pernas das pessoas e fazendo besteira. Pois bem, teve um dia que ele pegou uma tia-avó do meu, na época, namorado do Tomás, e fez aquilo no braço dela. Aí a mãe do Tomás falou, pelo amor de Deus, não tem condições. Ele pegou o braço dessa tia-avó e não dá, vocês vão ter que castrar, senão ele não vai poder morar aqui. Aí a gente resolveu castrar. Aí a gente castrou ele e aí ele melhorou, ele parou de fazer isso, porque ele não tinha mais esse negócio sexual. Eu tirei sangue agora, eu tava tirando o adesivinho. Aí ele não tem mais essa questão, que era bem chatinha mesmo. É engraçado que assim, depois de velho ele voltou a fazer isso, mas raramente, normalmente em criança que engatinha, mas é super raro, assim, não vejo isso mais como um problema. E você falou um não, ele já entende. Outra coisa, a palavra não, ele entende muito bem a palavra não. Tome não, ele já sabe que é não e ele para imediatamente. Principalmente comigo e com meu marido falando. Principalmente o Tomás, eu sinto que assim, né, o cachorro sempre tem o dono número 1, né? Que é como se fosse o chefe da matilha, sei lá o que. É o Tomás. Mas ele me respeita muito, tá sempre grudado em mim, em minha sombrinha. Onde eu vou, ele tá atrás. Porque eu fico mais em casa, mas quando o Tomás tá aqui, ele tá sempre com o Tomás. Um outro desafio agora, que a gente mora em apartamento, é a questão do passeio. Então assim, meu marido ele ama passear com o Tommy, ama. Então, como a gente faz a rotina? De manhã, nossa empregada passeia, assim que chega, e antes de ir embora ela passeia de novo. Aí no final da tarde meu marido passeia e antes de dormir mais um passeio. Então são 4 passeios por dia, ele só faz as necessidades fora, então tem que ter esses passeios. E o que eu acho ótimo, porque eu não gostaria que ele fizesse em casa mesmo. E isso é bom porque meu marido gosta, mas às vezes meu marido viaja a trabalho, que é raro, mas acontece, e aí eu tenho que dar esse passeio. Aí agora que eu tenho a Bela, eu tô sentindo que tá desafiador, porque é um horário que ela já tá dormindo e que ele quer fazer o último xixi. E aí como você faz? Põe o bebê no carrinho, desce, então assim, é meio desafiador, né? Você sair para passear com o cachorro com o bebê. Mas, normalmente eu tenho meu marido aqui, então eu fico com a Bela, ele vai passear com o Tommy e dá tudo certo. Mas tem essa questão, né? Que tem que ter os passeios e aí você tem que ter disponibilidade para passear com o cachorro. Que mais? Ele é muito educado, muito comportado, ele sabe pedir as coisas. Então, por exemplo, se ele quer comer, a gente não colocou, ele raspa o potinho de comida. A gente já sabe que ele quer comer, a gente coloca. Se ele quer passear, ele faz e anda até a porta. Ou seja, ele já tem uma comunicação com a gente que flui muito bem. Claro que isso não foi do dia pra noite, mas depois de um tempo de convivência, nossa, dá tudo certo. Outra coisa que eu amo nele, não sei se é da raça dele específica, que é assim, se eu acordar às 5 da manhã e ele acordar, tá tudo bem, ele acorda e tá feliz. Se eu acordar 11 da manhã, tô falando desse tempo todo, ele sem passear, ele também tá bem. Ou seja, ele faz o horário dos donos. Diferente da Bela, que ela comanda a rotina dos horários, a gente tem que fazer os horários dela, o Tommy, ele faz os nossos, seja qual for. Se tiver que atrasar o passeio dele, não tem problema. O único problema do Tommy é ficar sozinho. Então, estando junto, ele tá muito bem. Uma outra desvantagem que eu vejo de ter um cachorrinho é a questão de viagem. Aí também não sei se é uma questão do meu cachorro que não gosta de ficar sozinho, né?
Mas assim, minha sogra mora muito perto da gente, minha mãe mora muito perto da gente. Então, normalmente, ou a gente deixa com a minha mãe ou com a minha sogra e tem alguém. Nesse último ano novo, meus pais foram para os Estados Unidos viajar e minha sogra foi para Morro de São Paulo com a gente. Não tinha com quem deixar o Toby. Aí ele foi para um hotelzinho. Então, né, tem esse gasto a mais de hotelzinho e ele não fica tão feliz. Ele gosta de estar com quem ele conhece. Então, acho que seria talvez atualmente o maior desafio, que é a gente viaja menos porque a gente pensa nele, não quer deixar sozinho, ou não tem com quem deixar. Isso que a gente tem dois núcleos, o meu e do Tomás, pertíssimos de nós. Mas mesmo assim, às vezes a gente restringe alguma viagem por causa dele. Principalmente bate e volta. Ai, vamos pra Jundiaí almoçar e voltar? Ai, mas e o Tommy? Aí a gente fica. Outra coisa é restaurante. Nem todos são pet friendly, então às vezes sai, deixa ele sozinho pra ir no restaurante. Mas a gente também não se priva tanto, sai um pouco também, mas priva um pouco, né? Então, a questão de viagem e restaurante que ele não pode ir junto, mas quando ele vai, ele é muito comportado, muito. Ele não dá trabalho nenhum, é impressionante. Lembrei de uma outra coisa, quando ele era filhote, ele tinha muita energia, então tinha que brincar muito com ele, gastar energia, fazer muita coisa, correr. Agora ele quer mais ficar quietinho, dormir, às vezes a Isabela quer brincar com ele, jogar brinquedo e tal. Ele quer ficar deitadinho, quietinho. É a relação dele com a Bela. Quando eu falei pra pediatra que eu tinha um cachorro, ela torceu o nariz. Falou, ai, é perigoso desenvolver alguma alergia, alguma coisa. Eu falei, não quero saber, não tenho o que fazer, ela vai conviver com o cachorro. Não tem a menor chance da gente se desfazer do cachorro por causa do bebê. Até porque a gente acha que é saudável e quer que eles convivam. Foi muito saudável a convivência deles. Quando a minha bolsa estourou, até acho que eu conto isso no relato do parto, ele ficou esquisito. Aí a gente levou no veterinário antes de ir pro hospital, tudo mais. Daí quando a gente chegou em casa com o bebê, ele já estava bem. Ficou um pouquinho enciumado, sim, porque a atenção vai muito mais, né, pra Bela, que requer muito mais cuidados, mas isso já passou. A gente já conseguiu equilibrar a atenção pros dois, ela brinca muito com ele, ele nunca fez nenhum mal pra ela, e eu colocaria minha mão no fogo, aposto todas as minhas fichas que ele nunca faria, porque ele nunca mordeu nem a gente, então acho que muito menos ela. Então ele é um amor, um doce com ela. Às vezes acontece dela machucar ele, né? Mas não por maldade, mas é de não ter jeito, assim, de ser meio destrambelhada ainda. Às vezes dá um tapinha mais forte ou puxar o pelo. Mas como a gente tá sempre junto vendo, a gente, né, toma cuidado nessa questão. Mas ele nunca machucaria ela, sempre ela com relação a ele que a gente tem que tomar cuidado. Ele é muito bonzinho. A gente dá banho toda semana nele. Dá todas as vacinas certinhos, até pelo contato com a Bela, por ser em apartamento, a gente tem essa rotina. Mas é isso, mas acho que sem dúvida eu vejo mais vantagens do que desvantagens, apesar de que relembrar a história do Tommy 1 me faz pensar que eu já morro de medo antecipadamente de pensar que um dia eu vou perder o Tommy. Porque, nossa, definitivamente não tô pronta, não consigo pensar que um dia ele vai deixar a gente, porque ele é muito carinhoso. Se a gente tá meio triste, meio mal, ele vem e senta do nosso lado, como se ele sentisse. E ele é muito parte da família, todo mundo, né, eu, Tomás, Bela, claro, mas também nossos pais e irmãos, todo mundo ama muito ele é muito, nossa, ele é muito parte, assim, muito mesmo. Ele é um amor, um querido, faz muito parte da nossa vida. Então acho que sem dúvida mais vantagens do que desvantagens, principalmente com criança, porque nossa, a alegria da Bela, o que ele faz a Bela gargalhar, fica um puxando o brinquedo do outro, é uma graça, um amor. Mas existem essas desvantagens que eu citei também. Então é isso para esse vídeo, até o próximo vídeo.